Está entrando no ar o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e a apresentadora deste programa. Na técnica, conto com Jonathan Ferreira e José Luiz Mota Pinto. Hoje eu não estou sozinha na condução desse programa. Além da nossa convidada, que é muito querida, muito especial, que já vou apresentar, estou acompanhada do professor Valdo Barcelos, que é professor titular na UFSM e escritor. Seja muito bem-vindo, professor Valdo. Obrigado, bom dia. Bom, então agora eu vou apresentar a nossa convidada, que é a pedagoga Denise Valduga Batalha. A Denise é pedagoga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, o IFAR, pesquisadora do programa de pós-doutorado em educação, sob a supervisão do professor Valdo Barcelos. Estamos em família hoje. Doutor em Educação pelo PPGE-UFSM, mestre em Educação também pelo PPGE, possui graduação em Pedagogia, licenciatura no CE-UFSM, Letras, Habilitação Português e Inglês e Literaturas pelo CAU-UFSM. É coordenadora de Programas Sociais do IFAR, coordenadora institucional do programa Mulheres 1000 e coordenadora pedagógica do projeto Batalhão do Bem. Denise, seja muito, muito bem-vinda ao T-Move. Bom dia, Maria Aparecida, querida amiga. Bom dia, professor Valdo. Bom dia a todos. Muito obrigada, Cida, pela apresentação tão carinhosa e sensível. Denise, nós temos uma pergunta que é assim, meio catártica, e ninguém escapa. Dos 100 e poucos programas, todo mundo respondeu. Vamos lá. Denise, o que te move? O que me move, Cida, transformar vidas, transformar pessoas e transformar especialmente vida de mulheres, porque a coisa foi se direcionando para as mulheres muito naturalmente. Nunca num processo de seleção, de uma ação de extensão. Eu sou vinculada à Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal Farroupilha. Nunca numa ação de extensão nós pensamos em determinar um público-alvo mulheres. Mas as coisas naturalmente foram direcionando para esse viés. E com o tempo e com a experiência, eu estou há 8 anos à frente da coordenação de programas sociais do IFAR. E pela nossa experiência, pelo tempo, né, pelas ações realizadas, a gente consegue perceber que quando a vida de uma mulher se transforma, toda a rede de relações dela se modifica. Ela consegue modificar a vida do filho, da filha, muitas vezes dos sobrinhos que também moram com ela, muitas vezes do pai, da mãe que também moram com ela, né? Então, é uma rede de relações ali que se modifica. Certamente é isso que me move. Ai, que lindo! Então, Denise, seja bem-vinda ao programa. Tudo bem, né? Tu falou assim, observei, tu falou 2, 3 vezes, né? Naturalmente as coisas aconteceram, né? Isso é bom. Mas provavelmente algumas coisas aconteceram porque outras aconteceram antes, né? Com certeza. Na tua fala tu disse, né, que quando muda ou quando a gente interfere na vida de uma pessoa, né,
e isso, né, provoca mudanças, essas mudanças se espalham, né? Como diria o mestre Olívio, se espraia. E isso é bom, né? Porque mostra que as coisas não estão enquadradas, né? Não estão numa moldura, né? A vida da gente não cabe em nenhuma moldura, né? E é bom que não caiba, como diz o gaúcho, né? Mas, Denise, o teu currículo está aí, né? E a gente pode olhar bastante, pesquisar. Mas quem é a Denise, né? Já que tu, né, falou que trabalha muito com mulheres, e quem é essa Denise mulher, né? Que é mãe, né, da Cecília, né? Mãe da Cecília, de 4 anos. Que é mãe, né? Que trabalha fora de casa, né? Que é filha, né? Que é esposa, né? Como é que tu concilia essas coisas? Tu tem um planejamento de gestão da tua vida? Ou como é que tu faz com essa, né? Para conciliar todas essas coisas, né? Essas dedicações que tu quer fazer e também as exigências, né? Que às vezes fazem para a gente. Não tenho. Deveria ter um planejamento da vida. Talvez, né? Deveria ter. Não tenho. As coisas vão se relacionando entre vida e trabalho, e casa, e ser mãe, e ser filha, e ser esposa, e ser pedagoga, né, de uma instituição pública federal, de ser estudante vinculada à Universidade Federal de Santa Maria, e as coisas vão acontecendo. A exemplo do meu retorno à universidade, né, do meu retorno, então a vinculação ao professor Valdo, especialmente, ao ingresso como pesquisadora do curso de pós-doutorado. Um dia em casa, em uma leitura que nem era minha, que era do meu esposo, enquanto estudante de uma disciplina do professor Valdo, eu, muito curiosa, peguei o texto, comecei a ler e disse, se não é isso que eu faço, é isso que eu gostaria de fazer. E eu estou falando de um texto escrito pela Maria Aparecida, juntamente com o professor Valdo Barcelos, que trata de gestão coelaborativa e cooperativa de pessoas, de grupos. E nesta leitura, né, eu trabalhando com grupos, eu especialmente grupos em situação de vulnerabilidade, me encontrei naquela leitura, me identifiquei com aquela leitura e falei em casa, para todo mundo, em casa. Se não é isso que eu faço, é isso que eu gostaria de fazer. E na mesma semana, mandei uma mensagem ao professor Valdo, liguei para ele, marcamos um café e assim se deu o meu ingresso no curso de pós-doutorado. As coisas vão acontecendo. Denise, e esse programa Mulheres 1000? Tu disseste, né, que não foi uma coisa trabalhar com mulheres, não foi assim planejado diretamente o trabalho, mas que as coisas foram acontecendo, né? E eu acho que assim que tá a maravilha, né, das coisas. A impressão que eu tenho é que as coisas acontecem como deveriam acontecer. E o que é esse programa? Cida, esse programa me é muito caro falar dele, né? Falo dele com o coração. Realmente, a gente identifica que as mulheres, elas geralmente começam e terminam muito mais que os homens, né? Eles desistem mais facilmente que elas. Apesar delas terem barreiras muito diferentes que os homens, por exemplo, para cursar um curso de qualificação de curta duração, que daí eu já vou entrar na especificidade do Mulheres 1000. Então, a gente percebia que quando a gente ofertava para mulheres, elas começavam e terminavam, diferentemente deles. Eles abandonavam com muito mais facilidade que elas, né? E esse é um programa governamental, ele surgiu em 2011, teve duração de 3 ou 4 anos ali na primeira gestão do governo Lula, e
Depois ele foi interrompido e voltou em 2023. Ele foi relançado em 2023 pelo governo federal e desde esse relançamento, então, eu assumi a coordenação institucional do programa Mulheres 1000, que é um programa de qualificação de curta duração, né? Ou seja, cursos FIC a partir de 160 horas, de 160 a 400 horas, mais ou menos, que visa qualificar mulheres em situação de vulnerabilidade social. O grande diferencial dos cursos vinculados ao programa Mulheres 1000 é que, além de um curso, por exemplo, nós estamos em oferta do curso Gestor de Microempresa para mulheres, né? Tem essa especificidade. Além dos conteúdos específicos do curso de gestor de microempresa, além dos conteúdos técnicos, a gente tem dentro do programa Mulheres 1000 o que nós chamamos de núcleo comum, que visa direito da mulher, saúde nutricional, autoestima, bem-estar. Então, tem todo um conjunto de componentes curriculares para além dos conteúdos técnicos que trabalham especificamente o cuidado, o direito, a saúde da mulher e dos seus, né, consequentemente. Esse é o grande diferencial. O programa visa, além de qualificar, promover a geração de trabalho e renda, obviamente, que elas ascendam socialmente, que elas se capacitem e se empoderem, né, consequentemente, que elas saiam da sua zona de conforto. Nós temos relatos muito, muito bonitos e nós tivemos um relato na última turma ofertada, que foi o assistente administrativo, concluído há mais ou menos um mês atrás, de uma mulher que tem 7 filhos, uma mulher de menos de 40 anos, com 7 filhos, que há 2 anos não saía de dentro do próprio bairro. Então, ela começou a sair de dentro do bairro para frequentar as aulas que aconteciam na reitoria do Instituto Federal Farroupilha, e essa foi uma quebra de barreira para ela. Ela era desacreditada, né, pelo esposo, de que ela não ia conseguir, que ela não seria capaz, que o curso tinha português e matemática, por exemplo, né, entre outras disciplinas, que ela não ia dar conta desses conteúdos porque ela estava fora da escola há muito tempo. Ou seja, ela era desestimulada a todo momento e ela cursou, concluiu e foi a oradora da turma. Nossa! Foi uma experiência muito rica. E ela está de novo conosco agora no Gestor de Microempresa, porque ela não quer parar. Não sendo suficiente, ela não quer parar. Nós temos uma outra situação também que eu acredito muito que é transformadora, né? Aquilo que me move. Nós tivemos na primeira oferta do assistente administrativo que começou em 2024, terminou em 2025, nós tivemos uma estudante refugiada colombiana. Ela estava no Brasil há quase 2 anos e ela não saía de dentro do apartamento. Aí ela tem um menino hoje de 5, ele chegou aqui no Brasil com 3. Com 4 anos ela foi procurar uma escola para ele e na escola indicaram os programas de assistência psicológica e emocional da UFSM para ela. E ela veio, e aqui dentro, e no CRAS do bairro dela, da região onde ela mora, indicaram o curso do IFAR, né, vinculado ao programa Mulheres 1000. E ela se inscreveu e foi uma das sorteadas. Ela não foi sorteada na primeira turma, ela ficou entre as 6 suplentes e nós chamamos mais 4 pessoas na semana seguinte e ela era uma dessas 4. E foi a primeira vez que ela conversou com outras pessoas, além do esposo dela, que já tinha vindo para o Brasil anteriormente. Depois de alguns anos aqui, ele mandou as passagens para ela e para o filho, né? E até então ela não se comunicava com outras pessoas, ela não convivia com outras pessoas, e ela começou a frequentar as aulas, a construir uma rede de relações, um círculo de amizades, e hoje ela é uma das nossas professoras.
porque ela veio formada num curso técnico em informática. Ela tinha uma experiência lá na Colômbia, inclusive com trabalho em programas sociais governamentais para mulheres em situação de privação de liberdade. Ela tinha essa experiência. O professor de informática, o professor Jonathan Pipe, na época, identificou que ela, além de ter o conhecimento, ela conseguia ajudar as colegas. Ele um dia me chamou e disse, ela sabe ensinar, ela tem essa expertise, ela sabe ensinar, para além de conhecer, né? E agora nós lançamos o edital de contratação de professores para o curso de gestor de microempresa, que é o nosso curso em andamento. Eu enviei o edital para ela, perguntei se ela gostaria de se inscrever, ela se inscreveu e hoje é uma das nossas professoras. E isso é transformação de vida. Com certeza. Denise, tu falaste, né, do que na suplência, na questão das vagas, então a procura é imensa. Temos bastante procura, Cida. Cursos no âmbito do programa Mulheres 1000 também são ofertados pela UFSM. Professora Érica é a coordenadora institucional, né? Assim como eu do IFAR. Nós conversamos, trocamos figurinhas, estivemos em alguns momentos juntas também, né? Nos capacitando, nos formando, né? Enfim. E sim, Cida, é um programa que realmente, né, ele é muito importante, e ele promove transformações reais. Desculpa, não sei se eu respondi a pergunta, eu acho que não. Não, mas você respondeu sim, que a procura é bastante Nós grande. tivemos, vou ter que quantificar, vou colocar em números que eu acho que facilita para quem está ouvindo, né, ter essa percepção. Na nossa primeira oferta, nós tínhamos 30 vagas e nós recebemos mais de 120 inscrições em 14 dias. Nossa. Existe muita vontade, né, de se qualificar. Nós tivemos auxílio da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gestão de 2024 ainda, né, foi muito importante. Nós tivemos auxílio dos CRAS, né, que nos aproxima, então, com a comunidade que realmente necessita dessa formação e dessa qualificação, porque nós, muitas vezes, vocês sabem, vocês estão aqui dentro da UFSM, muitas vezes a gente não chega na comunidade, né? Mas através dessas instituições, desses órgãos, a gente consegue se aproximar e é assim que a gente faz a nossa divulgação, especialmente desta forma, né? Para além do nosso site institucional, que talvez não tenha o mesmo alcance, né? Então, assim, a gente se aproxima da nossa comunidade e a partir da prefeitura, a partir do CRAS, a gente tem, então, essa procura. Que interessante. Eu acredito nisso, que o caminho é a educação, não existe outra forma. Então, Denise, eu estava te escutando aqui, né? Eu sou um escutador de entrevistas, né? E às vezes tem até reclamações, porque as entrevistas na televisão, por exemplo, onde eu escuto bastante televisão, né? Idoso assiste bastante televisão, né? Noticiário, né? E elas são muito tarde da noite, né? Muitos os programas bons de entrevista é a partir das 11 da noite, né? Embora eu não precise madrugar mais, né? Mas mesmo assim, às vezes fica tarde, né? Então é 11, 11h30, começa a entrevista. Então eu gosto muito de entrevista, porque elas são... Claro, depende também do entrevistador, né? E, claro, do que o entrevistado diz, né? Ela nos mostra muitas coisas. E, né, ao responder a pergunta que a Maria Aparecida fez, tu iniciou falando, né, que as mulheres abandonam, né, menos que os homens, né, os cursos, né? E vocês perceberam isso. E eu me lembrei de uma entrevista, né, que o Jô estava fazendo com um cidadão, e ele falando dessa coisa assim, né, de como as mulheres e os homens, né, se agem de uma forma diferente frente às vezes a mesma situação, né? Como é que é essa cultura, né? E ele dá um exemplo, né, que veio uma notícia, né, que o mundo ia acabar, né, que um grande meteoro ia se chocar com a Terra e ia acabar o mundo, né? Aí, né, o homem que estava em casa, né,
foi para o computador, foi para o telefone ligar para os amigos dele, como é que podiam fazer, né, para evitar que esse meteoro chocasse na Terra. E a mulher foi para um pequeno jardim que tinha, mexeu um pouco nas flores que tinha ali, deu uma arrumada nas coisas da casa, né? E o homem chegou e ela ia mexendo os negócios. Aí, mas o que é isso, criatura? O mundo vai acabar e tu tá aí cuidando das flores ou arrumando o pano da mesa. Bom, se ele acabar, pelo menos a minha parte do mundo eu vou deixar bem arrumadinha, né? Então são coisas que eu achei fantásticas, assim, né? Extremamente profunda, assim, né? A reflexão que ele trouxe com isso, né? Que são maneiras, né, de viver a vida, né? E, enfim, mas nós homens também podemos ser um pouco assim. Principalmente se a gente não insistir em separar, né, o nosso feminino do nosso masculino, né? Porque assim, a gente só tem a ganhar com isso. Eu ia dizer que dos homens daí tem que romper a cultura, né? Porque isso não é biológico, é cultural, cultural, né? Essa forma de separar o que é masculino e o que é feminino, a mulher é sensibilidade, o homem é força, isso é uma questão cultural e a gente precisa romper com esses Então, mecanismos. pra gente não começar a viajar, tu pode viajar à vontade, tá? Agora o entrevistador não pode. Nós não, nós precisamos nos comportar. As pessoas querem te escutar, não eu não tô vendo. Não, mas então, continuando com os teus projetos, eu achei muito legal isso, assim, e várias pesquisas mostram mesmo, né, que as mulheres às vezes insistem mais, né. Outra coisa muito legal, assim, que tu falou, que é muito marcante, né, essa coisa da mulher que não tinha saído ainda do seu bairro, né. E isso é um negócio muito forte. Muito Eu forte. já vi escolas da periferia da cidade que o grande passeio do ano, às vezes, que a professora consegue organizar, é conseguir que os meninos e as crianças venham no shopping. Aham. Nunca vieram no shopping, né? É um troço assim muito estranho isso, né? E tu vive numa cidade, né? Então, a mulher, o mundo dela se resumia muito àquele bairro, aquele lugar. Imagina a possibilidade, assim, né, de acesso que parece para ela poder fazer um curso no Instituto Federal, enfim, em outro lugar, né? Isso me marcou muito isso, né? E isso é muito real. Professor, posso fazer só uma interrupção? À vontade. Esse é um outro ponto que é bem importante, porque essas pessoas, elas acreditam culturalmente, né? Talvez elas foram trabalhadas para acreditar que a Universidade Federal de Santa Maria ou o Instituto Federal Farroupilha não é para elas. Né? E nós também rompemos essas barreiras. É para elas, é para os filhos delas, é para os netos delas, né? É para quem queira estar aqui. Denise, e realmente essa questão de que a universidade pública é para ricos, isso é algo muito forte. Eu, como não sou de Santa Maria, sou de Santiago, a 150 quilômetros daqui, fiz toda a minha educação básica na escola pública. Era essa a visão que a gente tinha. Exato. Eu, né, filha de mestre de obras, na situação assim, ó, né, sem recursos financeiros, eu cresci achando que a Universidade Federal era para rico. Então, não é uma coisa distante. Eu lembro que eu sonhava vir para cá e a primeira vez que eu entrei na universidade como aluna foi no curso de História pelo Parfor. Quando eu entrei aqui, eu tô aqui dentro, eu posso estar aqui. Então, até nós entrevistamos semana passada o professor Jerônimo, na outra semana, falando sobre o Descubra e a importância que tem de mostrar que a universidade é para todos e todas, que é um espaço para receber todos. Então, é quebrar com essa ideia de que a universidade pública é para um determinado público, eu acho que é muito importante. E
quanto mais longe, né? E eu acho que essa questão de ter aumentado os campos, colocado mais próximos Interiorizado. Isso, era essa palavra que eu estava tentando e não vinha. Eu trago para minha realidade, né? Fiz o curso de pedagogia numa universidade particular, porque vir para Santa Maria era muito difícil e eu não tinha condições financeiras, mas o sonho estava lá, mesmo o desejo, o desejo, mesmo achando que aquilo não era para mim. Então, te ouvir, né, que hoje ainda tem essa ideia. Ai, a gente precisa muito real com isso. Quem nos escuta, a universidade, as universidades, os institutos federais públicos é para todos e todas. Quem está em casa, né, venham conhecer esses espaços que são maravilhosos, que tem recursos, né, para aulas maravilhosas, dinâmicas. Eu sonho, assim, romper com isso. Cida, você falou no Parfor. O Parfor é um programa também, né? É um programa governamental. Isso. Vamos falar da importância dos programas nessa perspectiva de mostrar que a universidade é possível para todos, né? A gente tem aí o Mulheres 1000, que é um programa governamental. A Cida, né, mencionou o Parfor. E eu vou trazer outro programa que ele é especificamente para os institutos federais, mas ele é um programa que justamente traz essa perspectiva do ingresso numa instituição pública federal, que é o Partiu IFE. É um programa veiculado em todo o território nacional que visa oferecer qualificação a estudantes do ensino fundamental. Falando assim, de uma forma muito simplificada, é um preparatório. É um preparatório para o ingresso, porque ainda, né, os nossos ingressos, tanto na Universidade Federal quanto nos institutos, ele se dá por processo seletivo, né? E talvez essa ainda seja a grande barreira, né? E o grande tabu do enfrentamento e né, da abertura das portas, né, como você falou. O Partiu IFE é um outro programa governamental, então, que busca qualificar, que busca capacitar estudantes do ensino fundamental para esses processos seletivos, para o ingresso, então. Por isso que o nome é Partiu IFE, né, para o ingresso nos institutos federais e nas universidades, no Politécnico, no CETISM, né, enfim, que são ingressos em nível médio, assim como a grande maioria dos nossos. Então, vamos trazer a importância desses programas também, né, para o rompimento dessas barreiras. E o IFE tem essa característica de ter o curso técnico, né, a nível médio. Isto. Ai, como isso é importante. No mínimo, 50% da nossa oferta é em nível médio. Os outros 50%, ou 45%, ou 40%, aí sim, são cursos de graduação, pós-graduação, né? Mas, majoritariamente, o nosso carro-chefe é o ensino médio. Eu vou ter que trazer mais algo da minha experiência, da minha vivência, porque te ouvindo, eu enxergo a minha trajetória. E como é importante quando uma pessoa entra ou para um curso técnico ou para um curso profissionalizante, né? Ela estar nesse ambiente. Sim. Quando eu voltei, entrei na UFSM como aluna no curso de História, né, pelo Parfor, que era um curso para quem tinha graduação e estava em turmas, né, fora da sua área, que era meu caso, pedagoga, mas eu já trabalhava com História, ou para quem não tinha licenciatura. E quando eu entrei aqui, vivendo esse mundo acadêmico, apaixonada por esse ambiente, também me deu uma nova perspectiva. Também achava que mestrado e doutorado não era para mim, né? Porque não tinha em Santiago, deslocamento, com 2 filhos pequenos, e então não era algo para mim. Mas no momento que eu entrei na universidade, convivendo,
eu comecei a ver, não, mas isso é possível, eu posso, e os sonhos que eu sempre tive, mas que estavam adormecidos, voltaram à tona e voltaram o desejo, e eu comecei a correr atrás para realizá-los. Então, a importância de estar nesse universo, de ingressar de alguma forma, independente do curso, para mudar as perspectivas, né? Perfeito. E você falou anteriormente uma coisa que também me toca muito, Cida, e que eu sempre falo para elas, que é o poder da educação, Uhum. né? Que é possível pela educação. É um caminho lento, é um caminho lento, mas é um caminho possível para todos. Com certeza. Eu acredito nisso. Eu também. Então, é que são muitos projetos, né, que tu conhece, alguns que tu te envolve diretamente, né, outros na parte também de gestão, né? Então, a gente precisa escolher alguns, né, que a gente acha assim que tu pode falar um pouco deles pra gente, que é um que é intitulado Batalhão do Bem, né? Acho que esse projeto, assim, ele tem assim uma configuração que está bem dentro dessa perspectiva, né, que tu apresentou aqui para nós. Mas então fala um pouquinho desse projeto, como é que ele surgiu, né, a quem ele se dirige e o que ele está transbordando, assim, né? O que dele tá, que essa mulherada tá fazendo, né? Porque também eu sei que nesse projeto, assim, tem às vezes um homem ou dois, né? Isso. Fala um pouco para nós disso. Gostaria de iniciar dizendo que o projeto Batalhão do Bem, ele é de iniciativa da Unicred, a gente precisa, né, mencionar e dar os devidos créditos. Então, é uma instituição financeira muito conhecida, né, muito reconhecida também no nosso município e para além do nosso município. E o projeto, ele surgiu de uma demanda muito importante do município de Santa Maria, que era do descarte de fardas militares em desuso, que estavam para ser incineradas. Não havia mais o que fazer, elas não estavam mais sendo usadas, elas estavam estocadas no exército, né, nos quartéis, e a ponto de serem incineradas, descartadas desse formato, né? E numa intenção de um projeto social e especialmente sustentável, né? Nasceu o Batalhão do Bem. Então, o Exército Brasileiro do município de Santa Maria procurou um grupo de instituições, entre elas a Unicred, e em uma conversa da então pró-reitora de extensão, a professora Ângela, com este grupo de pessoas, né, surgiu o interesse de nós, IFAR, contribuirmos, e assim nasceu, né, ou se materializou o projeto Batalhão do Bem, muito nessa perspectiva, né, qualificar de forma curta, num tempo de curta duração, pessoas para dar conta minimamente dessas fardas. E nós, então, depois de algumas conversas, né, muitas conversas, na verdade, nós chegamos à oferta do curso de customização. Foi a nossa primeira oferta de qualificação, lá no ano de 2023. Abrimos 20 vagas, fizemos um momento de apresentação do projeto Batalhão do Bem à comunidade, né, convidamos as comunidades, de fato, e elas foram até o Tecnoparque, foi no auditório do Tecnoparque, então uma parceria com a Prefeitura Municipal, a iniciativa da Unicred, com o Exército Brasileiro que nos fornecia a matéria-prima, nos fornece a matéria-prima, e o IFAR através da oferta de cursos de qualificação. Então surgiu o curso de customização para darmos conta de desmanchar, descaracterizar, porque esta é uma das premissas, né, das fardas, elas não podem ser utilizadas novamente como fardas por si só. Então, elas precisam necessariamente ser descaracterizadas.
e a partir do curso de customização elas aprenderam a repaginar, né? E fazer outras coisas. Elas faziam, naquele momento, bolsas, elas faziam roupinhas pet, tapetes, né? Então, descaracterizavam, mas aproveitavam o tecido. É um projeto que já transformou mais de 2.000 toneladas de fardas militares. E temos muito mais a fazer ainda. O município de Santa Maria, dentro do Brasil, só perde para o Rio de Janeiro em números de exércitos militares. Então, nós temos realmente um quantitativo muito grande de fardas e o exército troca essas fardas a cada 2 em 2 anos, se eu não me engano. Tem um período determinado de tempo, né, que essas roupas são trocadas, esses uniformes são trocados. Então, isso realmente gera muito, né, muitas toneladas de tecido ali para serem, né, descartados. A segunda oferta, ainda no ano de 2023, então, foi o curso de microempreendedor individual, porque nós percebemos, a partir da demanda dos próprios integrantes do projeto, que para além de descaracterizar, né, para além de transformar essas fardas, elas precisavam, e daí eu já falo elas, porque na primeira edição, na customização, nós tivemos um homem inscrito. É aquilo, né, culturalmente... Mas pelo menos não desistiu. Não, ele foi até o final. Ele, culturalmente, né, a costura... Nosso grupo hoje. Salvou. Mais ou menos, porque daí no segundo ele já não fez, tá? Mais ou menos. Aí eu vou chegar lá. Culturalmente, né, a costura, assim como o ensino, né, ele é visto mais naturalmente às mulheres do que aos homens, né? Então, tem toda essa perspectiva também. Mas nós tivemos, sim, um interessado, né? E ele foi conosco até o final. Inclusive, é uma pessoa que tem bastante experiência em costura industrial. E ele foi uma peça muito importante dentro do curso. Ele, junto com a Ana Cláudia e a Dona Zilda. Dona Zilda é uma pessoa muito conhecida na comunidade de Santa Maria. Faz um trabalho voluntário, especialmente na Portelinha, né, que é lá no bairro Lorenzi, é um bairro muito carente do nosso município, e ela é uma liderança comunitária. Então ela, o Tito, que é de quem nós falamos, e a Ana Cláudia, 3 pessoas que tinham bastante experiência em costura em máquinas, né, foram peças muito importantes para o sucesso dessa primeira oferta, que foi a customização. Depois ofertamos o microempreendedor individual, porque nós entendemos que além de descaracterizar, transformar, elas precisavam vender. Uma das razões também é geração de trabalho e renda, né? Então, para vender, elas precisavam se qualificar para isso, saber precificar, saber quantificar lucros, despesas, planilhar, enfim, né? Então surgiu o microempreendedor individual. Novamente foi um curso de curta duração, de 40 horas, assim como a customização. E depois, a pedido delas, e agora nós estamos só em mulheres, né? Aí nós já, naturalmente, a coisa foi se constituindo somente para as mulheres. Nós ofertamos reciclador pela necessidade de ampliar a matéria-prima. Elas queriam continuar com as fardas, claro, a farda sempre foi o carro-chefe do projeto, mas elas também trabalham com outros materiais. E nesta questão sustentável e ambiental, nós temos muito para além dos tecidos, né? Então, elas pediram que a gente trabalhasse com plástico, por exemplo, né? E elas fizeram puffs de garrafas PETs, né, envolto em tecido, mas a base do puff é a garrafa PET, que é o plástico. Também, um problema ambiental latente aí, né, que nós temos. Então, foi sempre nessa perspectiva. O reciclador ampliou para outros materiais, sempre trazendo a farda, né, mas também constituindo outras perspectivas. Nós fizemos dentro do IFAR uma ação que foi muito bacana, que foi uma arrecadação em todas as nossas unidades de banners de lona.
nós, instituições de ensino, usamos muitos banners de lona, Sim. né? Para apresentação de trabalhos em seminários, congressos, a gente usa muito. E nós fizemos uma campanha de arrecadação dos banners de lona em desuso e nós arrecadamos mais de 1.000 banners de lonas e transformamos esses banners em muitas outras coisas, mas especialmente em um modelo de sacola que foi criado por uma das nossas integrantes, que é a Ana Cláudia, né? E a Ana Cláudia, ela, pela experiência, ela tem experiência de 10 anos em costura industrial em fábrica. Então, ela tinha a questão, por exemplo, do acabamento, né? Do controle de qualidade das peças, porque são peças manuais. Então, elas são peças diferentes, elas não são produção em série, né? Tem toda essa perspectiva. Mas a Ana Cláudia, ela tinha esse olhar muito atento à questão da qualidade, à questão do acabamento, né? E ela foi se destacando ali entre, né, as colegas. No curso reciclador, nós fizemos um projeto numa perspectiva um pouquinho diferente do que nós tínhamos feito do microempreendedorismo e da customização. Para esses 2 primeiros cursos, nós chamamos professoras do IFAR, né, com experiência em ações de extensão, com bastante experiência em ações na comunidade e com conhecimento na área técnica, né, dos cursos ofertados. No curso reciclador, nós tivemos uma sacada que foi muito interessante e que vem sempre ao encontro da transformação social e da transformação de vidas. Nós fizemos logo na primeira semana uma amostra e as 20 integrantes do projeto trouxeram peças fabricadas por elas, feitas por elas, aí de diferentes materiais. E as alunas escolheram 5 dessas peças para serem aprendidas ali durante o curso. E quem foram as professoras, então, foram as donas das respectivas peças, que foram pagas, inclusive, né, com o mesmo valor de carga horária das professoras do IFAR, dos primeiros cursos, e que tiveram, então, esse reconhecimento do seu saber, da sua prática, né? E toda a questão, né, da elevação da autoestima, do empoderamento que vem por trás disso também, né? O que eu sei fazer, uma decopagem, né? Eu sei fazer muito bem. E o que eu fazia para mim lá em casa, nos meus potes, nas minhas latas, né? Hoje se transforma em produção de conhecimento remunerado por isso, né? E no ano de 2024, então, nós ofertamos também a pedido do grupo, né? Então, demandado pelas próprias integrantes, o curso de costura industrial, porque elas perceberam a necessidade de melhorar realmente a costura na máquina, né? Sim. Um dos pré-requisitos inicialmente lá era ter uma noção básica da costura em máquina. Então, elas já tinham esse conhecimento prévio, mas quando nós chegamos na aula, efetivamente, a gente percebeu que nem todas, né? Por isso que aquelas 3 pessoas que já tinham mais esse conhecimento fizeram muito trabalho de monitor naquele momento, né? Ajudando as colegas, ensinando os outros, compartilhando conhecimento. E na costura industrial, então, foi um curso de 160 horas, durante todo o ano de 2024, nós iniciamos em abril e terminamos em novembro essa oferta, 2 vezes por semana, 2 tardes por semana, e a professora deste curso, contratada pelo Senai, que era a única empresa que nós encontramos, a única instituição que nós encontramos em Santa Maria que desse conta das 20 máquinas industriais, né? Porque até então nós fazíamos esse trabalho associado à incubadora social da UFSM, que tem a sala de corte e costura, né? Fizemos uma parceria com a incubadora social, tivemos a sensibilidade do professor Lucas também nesse momento, né? De entender o projeto e nos acolheu ali. Mas quando elas nos demandaram mais sobre costura industrial, nós buscamos então o Senai, firmamos essa parceria, né? E a professora desse curso foi a Ana Cláudia, que era nossa integrante no ano de 2023,
e ascendeu, e hoje continua sendo professora do Senai nos cursos de corte e costura. Agora dá bem para entender a tua fala do início, né? Porque acontece em cadeia, né? As transformações vão acontecendo realmente, né, naturalmente. Denise, e a questão das parcerias, se alguém, né, tem material para doar, que pode ser reciclado, ou tem ideias para parceria com vocês, o que podem fazer, quem procurar, como chegar até vocês? Isso, nós estamos num processo de formalização com a Receita Federal. A Receita Federal é outro órgão, né, que tem muito excedente de material apreendido, né? Muitas vezes materiais falsificados, que precisam da mesma forma que as fardas militares serem descaracterizadas, né? O que era uma camiseta, ela não deve mais ser uma camiseta, ela deve ser transformada em outra coisa. E esse grupo de mulheres hoje faz isso muito bem, com maestria, né? Elas estão sempre captando ideias, estão sempre... E a Unicred está fazendo um trabalho associado a outras instituições, né? De constituição de uma sala, porque até então não se há um espaço físico, né? As aulas aconteciam no IFAR, aconteciam na incubadora social, na sala de corte e costura da UFSM, aconteciam lá no Tecnoparque, aconteciam lá no Senai, né, nesses diferentes espaços. Mas nós não temos um local referência ainda, né? Quer dizer, agora já temos, né? Foi recebida uma doação, o projeto recebeu uma doação, e esse espaço está sendo organizado, é um espaço no centro do município de Santa Maria, e a partir do momento que nós tivermos esse espaço consolidado, aí sim, Cida, aí a gente pode organizar, né, sistematizar esses processos de recebimento, de doação, enfim, porque daí nós teremos, né, onde guardar, porque tudo isso implica, né, as fardas já é um montante de espaço muito grande, né, armazenado em um lugar fechado, porque o Exército tem toda uma exigência que nós cumprimos, né, desde o processo de doação até chegar à transformação propriamente dito. Tem todo um caminho ali a seguir, e isso está sendo organizado, né? A gente, muito pelo trabalho de excelência que a Unicred tem feito, né? E é a cabeça pensante realmente desse projeto. Nós somos executores, né? Nós nos associamos na intenção de organizar a execução mesmo, né? O desenvolvimento delas, mas está sendo organizado e pensado pela Unicred, então, esse espaço para o projeto Batalhão do Bem no centro do município de Santa Maria. E, professor Valdo, antes de dar continuidade na tua pergunta, vou ter que fazer mais uma, posso? Quem manda aqui? E assim, ó, na prática, elas estão conseguindo vender esses materiais, tá gerando renda? Importante dizer, Cida, que esse projeto, o Batalhão do Bem, ele visa que 100% do lucro sejam dessas mulheres, das mulheres que produzem. Então, assim, não tem margem, não tem percentual, né, para nenhuma das instituições envolvidas. 100% do valor precificado, né, apreendido lá no microempreendedor individual, é delas. A precificação, elas fizeram muito lindamente mochilas de fardas. E ficou um produto de muita qualidade, o professor Valdo viu, né? E elas, então, padronizaram o preço dessas mochilas, né? Tem um modelo, tem um molde, então, que elas seguem. Então, elas ficam muito próximas, muito parecidas, né? Volto a dizer, são artesanais e manuais, então, cada uma é uma. Mas elas ficam muito próximas e elas têm um preço comum do grupo, né? Então, o grupo faz a precificação e 100% da margem de venda é dessas
mulheres. Uhum. Professor Valdo, nós estamos, né, com o tempo. Não é possível. Viu como passa assim, ó, voando? Muito rápido. Nós temos mais 5 minutinhos. Tu quer perguntar? Não, pode. Não, é que teria assim duas questões assim que estavam colocadas aqui, né? Essa ideia, né, que depois tudo que tu falou e também tu foi procurar um pós-doutorado, né? Mas eu também gostaria de que se for possível tu juntar, né? Essa coordenadoria que tu tem, né, dos programas sociais do IFAR, né? Coordenar, todo mundo coordena, né? A palavra na educação tem as coisas coordenadas. Alguém é coordenador, né? Alguém é orientador, né? Alguém é avaliador, né? É muita dor. E o super? O supervisor, para ele nem se fala, né? Mas aí realmente seria, né? Aquela que tem a supervisão, né? Oh. É a Mulher Maravilha. Ai, esse eu nunca fui, professor. Olha, não cheguei lá ainda. Ai, eu já fui. Na escola eu já fui. Que tipo, né, de gestão, de coordenação tu adota, né, nesses projetos? Uma coisa assim tua, né? Tua no sentido assim de que tu escolheu esse tipo, porque é lidar, né, com as pessoas, né? Então não é simplesmente, né, um RH, como se dizia antigamente. Exato. Né? É uma gestão da vida das pessoas. Né? Como é que tu... Aí eu volto lá para o texto, né, escrito pela Cida e pelo professor Valdo, sobre gestão coelaborativa e cooperativa, né? De grupo de mulheres, então, de grupos, eles escreveram sobre grupos na abordagem da biologia cultural e da biologia do amor e do conhecimento de Humberto Maturana. E foi a partir da leitura deste texto, então, né, que, como eu disse, se não é isso ainda que eu faço, é isso que eu pretendo fazer, o meu objetivo é esse. E é isso, é realmente uma gestão coelaborativa e cooperativa, construída, produzida a cada encontro, juntamente com o grupo de pessoas e com o grupo de instituições, né, pertencentes a esse projeto, por exemplo, o Batalhão do Bem, mas para além dele, né, as ofertas de cursos no âmbito do programa Mulheres 1000, do Partiu IFE, né? Então, sempre respeitando, né? Respeitando o outro, né? Dando lugar ao outro, respeitando também, né, o que Maturana chama de dimensões. Ele traz dimensões, né? A professora Cida e o professor Valdo conhecem muito bem, né? Mas entre elas, a vontade de coexistir e de conviver, porque a gente está falando de grupos de pessoas que necessariamente em alguns momentos da semana a gente convive, né? Então, essa vontade de conviver, de deixar o outro aparecer, né? Isso para nós é imprescindível, né? É a base para que o grupo funcione de fato a partir de uma gestão coelaborativa e cooperativa, né? E daí, nesse não planejamento de ser Denise, né, mulher, mãe, filha, esposa, servidora pública e pesquisadora, né? Tudo isso associado, veio esse desejo a partir do que eu já faço, a partir do meu trabalho, então, realizar a pesquisa, né, sobre supervisão do professor Valdo, que trabalha na perspectiva do Humberto Maturana. Bom. Ai, Denise, coisa boa te ouvir. E realmente essa hora, assim, ó, passou muito rápido. Demais. Teríamos ainda muito mais assuntos, muito mais conversa, mas infelizmente o nosso tempo
acabou. Ai, uma pena, mas eu agradeço imensamente pelo convite, Cida. Eu fiquei muito feliz, né, pela oportunidade de estar aqui, de conversarmos, né, de estarmos juntas aqui e mais do que isso, né, de contar às pessoas um pouquinho disso tudo, desse universo tudo. Agradeço mais ainda ao professor Valdo, né, por ter me aceito com os 2 braços abertos, quando eu lancei para ele a ideia dessa pesquisa, né, e da vinculação com o meu trabalho, porque as coisas não acontecem dissociadas, elas estão ali, né, todas relacionadas. E então, meu muito, muito obrigada a vocês. Denise, a gente tem falado bastante desses programas sociais nas comunidades e eu acredito da importância que isso tem a gente falar sobre. Isso. Eu acho, vou usar assim, ó, bem um que virou jargão, não são sementinhas que são plantadas, né? E que sempre quando se tem uma ideia, de todas as entrevistas que teve sobre atividades voltadas para o social, eu vejo assim uma fala recorrente. A gente teve a ideia e pessoas foram vindo, pessoas se associando. E como isso é real, É real. né? Uma ideia, ela, se ficar só numa pessoa, é apenas uma ideia. Mas se essa ideia for colocada em prática, outras pessoas que também têm o mesmo desejo vão se associando. Então, por isso a importância que tem da gente falar sobre isso, para que mais ações surjam, né? Professor Valdo, muito obrigada por estar mais uma vez aqui junto conosco, conduzindo o programa. Muito Eu que agradeço. E semente em terra fértil germina, né? Sem E a dúvidas. terra fértil é o amor, É o como amor. diz o Maturana. É o amor. Bom, então o TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify, é só buscar TEMOV UFSM e ouvir nossos podcasts. Os trabalhos técnicos são realizados por José Luiz Mota Pinto e Jonathan Ferreira, e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Obrigada, José Luiz, pela parceria. Obrigada, Jonathan. O TEMOV nas ondas do conhecimento. Até semana que vem, que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz. TEMOV, temas emergentes em movimento. O que te move?